Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Pedro Damião, bispo corajoso e também doutor da igreja. Ele viveu de 1007 a 1072. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, vendo Jesus que a multidão cresceu muito em torno dele, ele disse: esta geração é uma geração má. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. Porque Jonas foi enviado a Ninivita e ele foi um sinal, e os ninivitas se converteram ouvindo a sua pregação. A rainha do sul se levantará com esta geração de homens e os condenará, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas também se levantarão e condenarão esta geração de homens, porque eles ouviram a pregação de Jonas, porque ele foi um sinal para eles, e eles se converteram. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda continuamos caminhando na nossa travessia pelo deserto, o deserto da vida. Porque a quaresma é um grande convite que a palavra e a liturgia fazem para mim e para você, para nós adentrarmos novamente no deserto da vida, para nos encontrarmos novamente com o Senhor, e para que ali Ele possa falar novamente aos nossos corações, sussurrar em nossos ouvidos, e assim, ouvintes da palavra, então assim rejuvenescemos a nossa fé, passemos por um processo de renovação espiritual. É novamente a travessia do Êxodo, o caminho do Êxodo. O Êxodo entendido como saída de uma escravidão, saída de um mundo, de uma vida, de uma situação onde eu e você nos tornamos escravos delas, onde às vezes podemos até também termos perdido a consciência sobre Deus. Então fez-se necessário esta saída do Êxodo, para atravessarmos novamente o Mar Vermelho a pé enxuto. E hoje Jesus, nesse evangelho, vai estar recordando o fato de Jonas, que é enviado aos ninivitas. Na primeira leitura de hoje, retirado do livro de Jonas, vai dizer: o Senhor falou pela segunda vez a Jonas, porque na primeira vez que Deus havia falado, Jonas ficou com medo e fugiu da missão, abandonou a missão. E assim, ele foi engolido pelo coração do mar e também pela boca de um peixe. 2 vezes ele foi sepultado, no coração do mar e também no interior de uma baleia. E ele é devolvido para a vida, ele é devolvido para a missão. Então, após passar por toda essa experiência de fuga, de medo, de abandono de missão, Jonas retorna então à sua missão, e aqui o Senhor pôde falar novamente ao seu ouvido. E ele vai à cidade de Nínive para anunciar o castigo do Senhor. Mas os ninivitas viram em Jonas um sinal de Deus. E por isso, desde os maiorais até os menores, eles se vestiram de sacos, colocaram cinza sobre a cabeça e buscaram também a conversão. Então agora Jesus diz no evangelho de hoje: há uma multidão sedenta de milagres. Há uma multidão que não tem uma convicção profunda de andar atrás dele, que não tem motivações profundas. Então Jesus vai dizer: esta multidão, ou esta geração, é uma geração má. Ela pede um sinal. E como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Se esta geração tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Porque às vezes eu e você podemos estar tão mergulhados na indiferença,
tão mergulhados na mediocridade, tão mergulhados também nessa vida, às vezes tão louca, insensível, que nós não conseguimos mais enxergar os sinais de Deus na história. Por isso Jesus vai dizer, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será um sinal para esta geração. Mas ela não consegue escutar, ela não consegue ver, ela não consegue sentir. Então Jesus continua, a rainha do sul, aquela que ouviu falar da sabedoria de Salomão e veio até ele, ela também se levantará no dia do juízo. E ela julgará esta geração de homens, porque ela veio de longe, ouviu a sabedoria de Salomão e se converteu. E aqui está quem é maior do que Salomão. Esta geração também má, cega, surda, insensível de coração, dura de coração, os ninivitas também se levantarão no dia do juízo e vão condenar esta geração, porque eles viram em Jonas um sinal. E aqui está quem é maior do que Jonas. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre uma luz. É sempre uma luz para os nossos olhos e também um caminho para os nossos passos. Mas é preciso que eu e você vençamos as dificuldades da vida, vençamos as durezas da vida, vençamos os pecados da vida, para que assim nós possamos retornar ao Senhor, porque o sentido da quaresma é fazer com que eu e você voltemos ao Senhor, retornemos ao Senhor, e que passemos novamente a criar o ambiente necessário para que Ele possa conduzir os nossos passos. Mas os nossos corações podem estar insensíveis, e mesmo conhecedores da doutrina, mesmo conhecedores da teologia, mesmo conhecedores de tudo da igreja, o coração pode ficar tão duro e tão insensível que nós não conseguimos mais enxergar os sinais. E esta é a acusação que Jesus hoje faz a uma multidão enorme que se congregou em torno dele. E ele diz, esta geração é uma geração má. Ela é má, ela tem um coração duro, ela é uma geração que já está saciada, porque nós podemos ficar saciados com as coisas bobas que a vida nos oferecem, com os ouros de tolos, e assim não conseguimos mais enxergar as coisas do Senhor e passamos então muitas vezes até e nos convertemos em grandes consumidores de milagres, em grandes consumidores de objetos religiosos, em grandes consumidores de estudos sobre a Bíblia, sobre a doutrina da igreja, mas que não conseguem converter o nosso coração, porque não se tornam mais um sinal. Jesus hoje acusa a multidão de não conseguir enxergar que ele é um sinal, de que Jesus é um sinal de mudança de vida, um sinal de conversão, um sinal para poder cumprir aquilo que ele inicia a sua vida pública. O tempo já se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra então ajude a mim e a você a não ser somente um livro em nossa escrivaninha, a não ser somente um conhecimento intelectual que nós possuímos, mas que seja uma força espiritual, que cause em cada um de nós a convicção do coração, e não somente a adaptação de ideias bonitas, mas que seja um coração convencido de que o Senhor Jesus está no meio de nós e de que Ele caminha conosco para a Páscoa definitiva. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Pedro e Damião, rogai por nós, paz e bem.